Olá, nós somos o Grupo 7 e esta é a apresentação da atividade parcial da disciplina de Princípios de Administração. O livro que iremos abordar é O Torturado, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior. O livro foi publicado em 2019 e foi o vencedor do Prêmio Jabuti de 2020, na categoria Romance Literário. O livro, porém, começou a ser escrito muitos anos atrás, ainda na adolescência de seu autor, quando este tinha por volta de 16 anos de idade. Porém, a obra só foi concluída após Itamar ter atuado por 15 anos como servidor no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde ele teve grande contato com comunidades quilombolas e indígenas, de trabalhadores acampados e ribeirinhas, o que enriqueceu muito sua vivência e foi fundamental para a execução da obra. A obra gira em torno principalmente de Bibiana, Belonísia e sua família, tendo como cenário a fazenda Água Negra. É apresentado ao leitor uma sociedade complexa que existe dentro dos limites da fazenda. Formada por pessoas negras, este ajuntamento social traz para a história elementos característicos, como a religiosidade expressada principalmente por meio do jaré, a forte ligação dos habitantes da fazenda com a terra, a opressão imposta pelos donos da propriedade aos habitantes e a grande força demonstrada pelas personagens femininas. O livro nos mostra um sistema de servidão muito análogo à escravidão, em que os trabalhadores da fazenda deveriam ser gratos por um trabalho pelo qual não eram remunerados, uma moradia que não poderia ser construída de alvenaria para que não tivesse caráter permanente, em um local onde poderiam plantar e retirar da terra um pouco de seu sustento, quando este não era usurpado pelos mandatários de Água Negra. É dentro deste contexto em que as irmãs crescem e que também cresce o sentimento de indignação pela situação a qual estavam expostas. Olá, aqui é o Alisson. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico e social do livro e da escravidão no Brasil, que tem muito a ver com o tema abordado no livro. A abolição da escravidão no Brasil, ela começa a ganhar força a partir de 1850, gerada por pressões externas no continente europeu, devido à Revolução Francesa, tanto pelos seus ideais iluministas que pregavam a liberdade e igualdade entre os homens, como também pelo fato da escravidão ter se tornado antieconômica, né, para o modelo econômico da época. Com isso, o movimento abolicionista no Brasil ele ganhou bastante força e, através dele, começou a surgir uma série de ações legais que mediaram esse processo de abolição. Em 1850, o tráfico negreiro foi extinto no Brasil através da Lei Eusébio de Queiroz. Logo em seguida, todas as crianças descendentes de escravos, eles passaram a nascer livres através da Lei do Ventre Livre, em 1871. Logo em seguida, em 1885, foi criada a Lei dos Sexagenários, que garantia a liberdade para pessoas com mais de 60 anos. E, por fim, a Lei Áurea, que tornou ilegal a escravidão no Brasil. Só que essas leis, elas não vieram acompanhadas de um projeto de inserção social e distribuição de terras para essa população recém-liberta. Também temos a questão de a Fazenda Água Negra, ela ser uma propriedade originária das Sesmarias, que eram subdivisões das capitanias hereditárias. Ou seja, eram propriedades que passavam de pai para filho, de geração em geração, juntamente com as pessoas que ali viviam, né? Que originalmente eram escravos e depois da abolição essas pessoas passaram a prestar um trabalho de servidão ali, porque não tinha muito bem onde ir e dependiam muito desses donos de terra, né? Para plantar, para habitar e até em troca de uma certa segurança. Como consequência desse abandono social dessa população recém-liberta,
Nós vemos no Brasil a implantação do regime de servidão nessas grandes propriedades, em que pessoas sem terras, sem condições de recomeçarem em outros locais, elas permanecem nessas propriedades. E na obra, nós podemos observar isso na Fazenda Água Negra. Eles trocam o trabalho pela habitação e uma segurança, mas uma segurança bem entre aspas mesmo, né? Porque há uma presença de violência ali muito grande naquele lugar. A maior parte da produção ela fica com os donos da terra. E há também um processo de alienação entre aquelas pessoas, porque eles são explorados e ainda possuem um sentimento de gratidão com os proprietários. A história ela se passa no sertão nordestino, mas ela retrata a realidade em todo o Brasil, de fora a fora. E ela é atemporal porque ela pode ser observada em vários momentos da história do Brasil. O livro ele também é cheio de questões sociais, né? Nós podemos ver quando Belonisa perde a língua, que isso representa o silêncio, a não contestação e o medo, né, de contestar aquele sistema ali. Nós temos o domínio sobre diversas gerações de descendentes de escravos, ali está presente a avó das meninas, o avô delas morava ali também, os pais, a violência contra a mulher. Belonise ela teve um casamento arranjado e se mudou lá para o outro lado da fazenda, onde ela viu uma vizinha que também sofria violência doméstica e ela começou a temer por sofrer o mesmo tipo de agressão pelo fato de ser mulher. Ela nunca aceitava isso. Nós podemos ver que esse patriarcalismo ele é transmitido, ele é adquirido da elite agrária para essa população servil. Ela não é originária dessa população, ela é transmitida através da elite agrária. Durante os capítulos do livro, o autor Itamar Vieira Júnior vai dando pistas sobre onde se passa a trama do livro protagonizado pelas irmãs Bibiana e Belonísia, nos levando a concluir que a fazenda onde elas e sua família moram está localizada na Chapada Diamantina, situada na região do estado da Bahia. Por se tratar de um geógrafo baiano, o autor tem propriedade para poder traçar a relação de trabalho análogo à escravidão citado por diversas vezes no livro com o contexto histórico da região. Marcada pela exploração de suas terras e de seus povos, também pelas lutas por moradia, acesso à educação e saúde, a região da Chapada Diamantina, onde a família das irmãs Bibiana e Belonísia fincaram suas raízes, evidencia a mais dura realidade de muitas famílias espalhadas pelo Brasil, mas principalmente daquelas que nasceram e cresceram no sertão nordestino. As condições de trabalho precária e a constante exploração da mão de obra relatada pelos personagens evidenciam a realidade enfrentada até hoje por muitas famílias, mas não só isso. A ausência das condições básicas de sobrevivência impostas a eles e a falta de direitos trabalhistas nos mostra o quão cruel pode ser a vida daquelas pessoas oprimidas por seus patrões, que, segundo os protagonistas, os patrões não se importam com o bem-estar das pessoas que ali vivem, os tratam apenas como mão de obra temporária que, ao deixarem de ser úteis, perdem até o direito de ali permanecer morando com suas famílias. Inclusive, esse fato é citado por Bibiana no trecho em que ela diz: era permitido que se hospedassem ali até a aceitação definitiva da morada, de acordo com a produtividade e a disposição para o trabalho da nova família, mostrando que as pessoas são tratadas pelos patrões apenas como meros objetos de trabalho. Apesar de serem livres, diferente de seus ancestrais, as condições de trabalho impostas a eles os fazem reféns de certa forma daquela situação, pois uma vez que se negarem a se sujeitar àquelas condições, são impedidos de morar e sustentar sua família. Aí que a figura do personagem Zeca Chapéu Grande, pai das protagonistas, ganha destaque, pois nesse contexto de trabalho, nenhum outro personagem representa tão bem o papel do trabalhador.
Inclusive, ele sacrifica toda a sua vida à servidão em prol do sustento de sua família. E assim como sua mãe, dedica sua vida ao trabalho no campo até o fim dos seus dias. Outro ponto muito importante dessa trama, ligado ao trabalho, é que em meio às dificuldades enfrentadas surgem personagens idealizadores que lutam para mudar a vida daqueles que compartilhavam a dura realidade. Esses fatos, apesar de serem retratados nessa história fictícia, facilmente se confunde com a história construída no Brasil, um país de pessoas sofridas, batalhadoras, mas também de pessoas fortes e determinadas que, apesar de todas as adversidades, encontram em sua força de trabalho e em sua família uma motivação para mudar suas realidades. O Itamar Vieira Júnior conta nas entrevistas que, embora vivendo na Bahia e sabendo da importância das religiões de matrizes africanas, como Candomblé e Umbanda, que são comuns no Recôncavo Baiano e Salvador, ele só teve contato com o Jaré viajando para a Chapada Diamantina no começo dos anos 2010. Nas comunidades falavam sobre manifestações culturais, girê, jaré, e a partir dali ele começou a pesquisar e colecionar informações sobre essa religião. Ele, sendo servidor público do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, já há 15 anos, teve contato com quilombolas, indígenas, trabalhadores acampados, comunidades ribeirinhas, fez suas pesquisas de doutorado na área. E o convívio com essas comunidades fez crescer a vontade de retomar esse livro que ele tinha iniciado na sua juventude, na adolescência, mas acabou perdendo seus manuscritos. Agora, ele munido dessa extensa pesquisa sobre a região, diz que o privilégio de trabalhar com essas pessoas permitiu ele dar alma à história que ele queria contar. Ele diz: é incrível que algo que não é materialmente palpável tinha tanta capacidade de organizar um grupo e ensejar a solidariedade entre seus membros. O que o provocou a estudar o Jaré foi não tanto a mística e o lado mágico, que é literariamente poderoso e poético, mas o interesse que veio sobretudo das relações de solidariedade que estabeleceram na região, como essa solidariedade, a exemplo da sororidade entre as irmãs, permite que esse grupo atravesse as vicissitudes da sua situação, atravesse tanta diversidade e consiga se manter resiliente, coeso, mesmo quando tudo ao seu redor conspira para aniquilá-los. O Jaré é um sistema de crenças onde afluem as religiões de matrizes africanas, um pouco do catolicismo rural, do espiritismo, das performances xamânicas dos índios cariris e maracás, e só existe nessa região da Chapada Diamantina. Segundo Ronaldo Sena, que inaugurou a investigação desse culto na academia, com pesquisas empíricas que ele fez nas décadas de 70 e 80, é uma religião variante do candomblé dos caboclos, tendo surgido e se consolidado nas cidades diamantíferas de Lençóis e Andaraí, e daí ele se espalhou para cidades da zona agrícola, de povoamento posterior. E os jarés dessas últimas áreas aí, mais ligados ao catolicismo popular rural, enfatizaram os rituais de cura, enquanto os realizados pela população garimpeira, que era de origem mais marcada pela escravidão, priorizavam as práticas de adoração a entidades e de preservação de uma memória étnica, mais ligada ao vetor afro-brasileiro, como ele chama, da religião. Deve ter surgido aí da mistura entre elementos Nagô, que é a etnia a qual pertenciam senhoras africanas escravizadas e alforriadas, que foram trazidas para a região, e um substrato religioso banto, em torno do século XIX, e ocorreu aí na Chapada Diamantina, num processo similar ao que gerou os candomblés no resto. No Torturado, a história é permeada a todo momento pela presença dos encantados, que são entidades que acompanham os personagens em diversos momentos ao longo de suas vidas e costumam se manifestar através de alguns presentes nas casas do Jaré. Leio aqui um. Seus pés doíam, não havia repousado durante a noite.
Teve medo de adentrar a mata que não conhecia. Caminhou com seus encantados, mas os riscos rondavam. Quem sabe seus próprios guias lhe dessem o medo banhado na luz da noite para o deixar vigilante diante dos perigos? Quem sabe esse medo não o fizesse chegar com segurança ao seu destino? Eles iam à frente abrindo caminhos. Ele sentia que eles afastavam os perigos da estrada, os perigos das cobras, dos caititus, das onças, os perigos dos coronéis e seus bandos, os perigos da cobiça por terra e diamante. Deus era o maior guia que olhava por ele e guiava os encantados. O Zeca Chapéu Grande, que era o pai das irmãs Bibiana e Belonísia, é um curador de jaré. É um papel muito semelhante aos xamãs indígenas, aos babalaôs e alorixás das religiões de matrizes africanas, e mesmo a figura do padre no cristianismo e seus sacramentos e ritos. O Zeca é uma referência na comunidade, uma espécie de pai fictício, pai de santo. Ele estabelece laços de parentesco com as pessoas que fazem parte do jaré. Cuida do corpo e dos espíritos das pessoas, numa região onde não há médicos. Possui conhecimento das ervas e raízes medicinais da região, passado por sua mãe, Dona Ana, e João do Lagedo, que era o curador que acolheu ele na sua juventude, foi com quem ele aprendeu a entrar em contato e dialogar com as entidades que o atormentavam no momento em que ele assumiu os desígnios que a princípio eram reservados para sua mãe, Dona Ana, e que ela não tinha aceitado esse encargo. Em pesquisas aí subsequentes a do Ronaldo Sena, a pesquisadora Miriam Rabelo, no final da década de 80, investigou as experiências de cura, onde figuravam sensações de incerteza e complexidade na busca de um tratamento para o doente, e suscitavam dúvida e perplexidade em relação ao mundo cotidiano. Com base no processo divinatório, essa cura se dá pela aceitação dos termos de uma relação duradoura entre o doente e um ou mais entes externos e intrusivos, com quem eles vão ter um processo de negociação. E aí entra a via do terreiro na narrativa e na experiência dessa pessoa que sofre, redirecionando o argumento principal da história que eles vão juntos reconstruindo. O livro traz o caso de outras duas irmãs que vivem uma situação de disputa em torno do noivo de uma delas, e a outra é trazida pelo pai de forma violenta, amarrada, para a casa do Zeca Chapéu Grande, numa situação de total descontrole. E a forma com que os personagens encaram esse conflito se dá no universo mágico do jaré. O caso também revela um machismo que oprime e leva a essas situações extremas, mas esse evento, além de mostrar a força e a solidariedade das mulheres, mostra como a mulher do Zeca passa a assumir a responsabilidade de assumir as situações que o Zeca não se sente capaz de lidar. Assim como a responsabilidade que ele tinha de realizar os partos, mas que sempre constrangeram ele, assim como a incorporação de santas e entidades que ele precisava trajar vestes femininas. E assim essa cultura machista parece inibir a atuação do Zeca no cuidado com as mulheres da comunidade nessas situações, né? E inclusive no parto, que é uma responsabilidade que em dado momento ele transfere para a esposa, Salustiana. É uma responsabilidade que a sororidade faz ela encontrar forças para enfrentar. Mas não era meu pai quem estava ali, constrangido, envergonhado de estar com uma mulher em uma delicada posição, com dores lancinantes, se contorcendo em gestos bruscos que faziam despontar um seio desnudo ou sua genitália. Muitas vezes a roupa mal cobria o corpo. Era um encantado, o velho Nagô, antigo conhecido do povo de Água Negra. Era o senhor do corpo e espírito de meu pai, das bênçãos e curas que chegavam aos necessitados e à terra. Foi também o velho, segundo meu pai, que designou Salustiano e Nicolau como parteiro. Eram as forças do seu encanto que guiavam as mãos e os saberes de comadre Salu, na condução do parto. Pelo menos era isso que dizia quando era indagado por alguém que não tinha vivência em nossas paragens. As cerimônias do jaré são retratadas em diversos momentos do livro. Elas têm um caráter de entretenimento, né? De eventos sociais que acontecem na comunidade. E o que diferencia o jaré das cerimônias de candomblé,
realizadas na capital é a forma musical com batidas diferentes e a construção própria dos atabaques, que imita a produção dos índios. Em Andaraí se chama esse instrumento de couro. E no livro o Zeca mostra assim pleno domínio de como conduzir as cerimônias, o ritmo da música de acordo com a entidade que está ali presente ou com o rumo que ele quer tomar na cura de alguém. O antropólogo fluminense, o Gabriel Banaglia, escreveu uma tese que depois virou um livro chamado As Forças do Jaré, Religião de Matriz Africana da Chapada Diamantina. Ali ele diz que os jarés, antes de tudo, são festas. Na forma de cumprir obrigações com caboclos, celebrar as datas de homenagear eles, como uma ocasião para o encontro e divertimento desse povo de santo, de visitantes. Elas não são apenas festas para os humanos. Se divertem também as próprias entidades que vêm às casas de culto para brincar e vadiar, o que torna esses eventos celebrações duplas. E nessas festas, o objeto de culto passa a ser tanto a alegria em si como a beleza, o que conecta a observação e a participação ativas das pessoas no ritual. Essas cerimônias duram normalmente de 5 a 10 horas por dia e podem durar até 3 dias nos tempos atuais em que foram feitas essas pesquisas. E ao longo de cada celebração, as pessoas sensíveis à ação das entidades chegam a receber até uma dezena dessas entidades cada noite. Na terceira e última parte do livro, o jaré passa a não ser só presente na narrativa, mas ele passa a narrar a própria história, porque a narração da história é assumida por uma antiga entidade encantada chamada Santa Rita Pescadeira. A mística e a magia presentes de forma intensa aí no livro têm levado ele a ser classificado no subgênero latino-americano do realismo fantástico. O Itamar Vieira Júnior, sobre isso, ele entende que, para as pessoas, uma narrativa que tenha um ser sobrenatural pleno de vida e capaz de narrar parte da história é plenamente concebível. Aspas dele. Para mim, ou para o leitor, pode ser mágico, mas para eles não é algo que faz parte do cotidiano. Na pesquisa do Itamar, ele percebeu que a Santa Rita Pescadeira era uma encantada que poucos tinham visto, e os que incorporavam ela já tinham morrido. A nostalgia e a melancolia das tradições que se perdem, para ele esse processo considera inevitável. E representou isso aí no livro. Com a morte do Zeca Chapéu Grande, a tradição do jaré em Água Negra se enfraquece. As irmãs não querem aceitar o fardo espiritual do pai, elas já não vivem mais naquele mundo. E essa última personagem, a Santa Rita Pescadeira, chega para dizer isso, para lembrar das tradições que estão sendo esquecidas. Ele diz que traz um certo inconformismo, dá voz aos que está sendo esquecido para narrar a história. É uma voz poderosa, a única capaz de fazer uma ponte entre o presente e o passado ancestral que o povo de Água Negra carrega nas costas. Torturado é um livro emocionante e merecedor de cada um dos prêmios recebidos. Sua história aborda diversos temas importantes com uma linguagem clara e que traz ensinamentos para a sociedade atual. E apesar de ficcional, o livro traz uma história real para muitas pessoas, tanto no passado quanto no presente, trazendo à tona uma história fielmente brasileira e que tende a ser negada ou colocada de lado. A história de uma escravidão abolida figurativamente, de uma sociedade que escanteia a população negra e seus costumes em prol de uma dita harmonia social, e uma sociedade que por muito tempo se vendeu como harmoniosa e para todos, mas que nunca enfrentou de maneira adequada seu passado, deixando em aberto feridas que machucam dia após dia.